2h43. Tomou posse esta semana como deputado federal o ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete, e assume um cargo importante na Câmara Federal, que é a vice-liderança do governo Lula. O deputado Jonas está aqui com a gente. A gente está tão acostumado a chamar o senhor de prefeito, mas temos que acostumar agora com a nova nomenclatura. Boa tarde, deputado Jonas Donizete. Obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Boa tarde, Marco. Eu é que fico muito feliz de poder falar com essa grande audiência da CBN Campinas e que pega a grande região aqui. Deputado Jonas, como é que foi essa escolha aí para chegar à vice-liderança do governo, né? O PSB, claro, que é um partido de sustentação, é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Como que foi para chegar no nome do senhor? O senhor foi indicado, aí já tem um trâmite bom, porque foi presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, né? Como que foi essa escolha e como que o senhor recebeu essa escolha? Olha, Marco, eu acredito que foram vários fatores que colaboraram. Primeiro, a minha proximidade com o vice-presidente Alckmin, que é muito grande, né? Eu acho que se fazer um gesto para ele por causa dessa nossa amizade. Segundo, na campanha do segundo turno, quando Lula esteve em Campinas, ele me disse que precisaria de uma pessoa com as minhas características para ajudar na liderança de governo, né? Você sabe que eu sou filiado a um partido que tem uma tendência de esquerda, mas eu sempre tive na minha conduta um equilíbrio muito grande, né? Eu acho que as pessoas não me veem assim como uma pessoa extremista, como uma pessoa de posições extremadas. E eu acredito que o que você falou também, o tempo que eu tive como presidente da Frente dos Prefeitos, vai me ajudar também pelas relações que eu fiz. Muitos ex-prefeitos se tornaram deputados, e eu espero poder contribuir primeiro com o Brasil, né, nas coisas importantes que precisam ser aprovadas, e principalmente com a nossa região aqui, podendo ter um contato direto com o governo federal. Deputado, a gente viveu um momento de muita polarização, né? E o senhor, claro, como filiado ao PSB, até por essa proximidade com o Alckmin, quando o então candidato Lula veio a Campinas, o senhor subiu no palanque junto, assumiu o lado nessa eleição com tanta polarização, né? Com, de um lado, um perfil bolsonarista, do outro lado um perfil lulista ou petista, seja como for. A eleição do presidente da Câmara, ou a reeleição do presidente Arthur Lira, pelo menos na Câmara, juntou os dois lados, né? Tanto os bolsonaristas quanto os lulistas votaram no presidente da Câmara. Isso ajuda a que os projetos do governo federal passem, que haja um pouco mais de governabilidade do presidente Lula depois de um período tão tenso da política nacional? Não, são coisas diferentes, Marcos. A questão da mesa da Câmara é uma questão administrativa. Então, o entendimento entre os partidos passa mais por isso, né? Pelos espaços administrativos, a composição da mesa, como a gente fala. Agora, o debate político vai começar em plenário, com as sessões, com as votações. Eu acho que nós teremos, sim, um período de dificuldades. Por isso que eu falei, eu tive recentemente agora num evento social que estava o Boulos, conversei com o Boulos, estava também o Ricardo Salles, conversei com o Ricardo Salles, da mesma forma, né? Pelo tempo que eu estou na vida pública, eu tenho esse trânsito, né? Então eu acredito, é claro que você não vai assim mudar totalmente a dimensão, o pensamento das pessoas, mas tem coisas que são importantes de serem aprovadas. Eu vou dar um exemplo aqui, a reforma tributária, que eu acho que é o assunto que mais vai dominar aí nesse primeiro semestre, e que os dois lados sabem que a gente precisa, primeiro, simplificar a cobrança de impostos, depois tirar carga tributária, principalmente das costas das pessoas mais humildes, distribuir melhor e jogar mais assim para a questão de consumo o imposto, né? E não na produção, como é feito no mundo todo. Se a gente conseguir essas coisas, o Brasil vai crescer, vai gerar emprego e vai ser bom para todos os brasileiros, independente de ideologia.
Bom, e essa questão ideológica, então, ainda vai precisar de muita negociação, né? A gente sabe, por exemplo, que deputados que foram eleitos e com uma votação muito alta, né, ligados ao bolsonarismo, que esses não vão votar a favor do governo de forma alguma, talvez até por birra, né? E como fazer, já que vai ter um pouco mais de dificuldade, como o senhor disse aí, para convencer a formar uma maioria, né? Tem que fazer, por exemplo, o próprio Arthur Lira, né? O Centrão vai ter que votar junto com o governo. Veja só, eu acho que vai ter vários assuntos que serão assuntos mais polêmicos, principalmente em questão de costumes, essas coisas. E aí eu queria dizer para a audiência da CBN uma coisa que eu acho que é muito importante. Antes de aceitar o cargo de vice-líder, eu falei que eu sou uma pessoa que eu professo a fé cristã, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos valores em comuns com pessoas que gostam do Bolsonaro, né? Eu acho que tem grande parte do meu público que até teve uma certa decepção, porque meu partido apoiou o Lula, mas eu pedi e falei, olha, eu quero ver todo o projeto antes dele ser levado a plenário. E me foi concedido isso, foi dito, olha, todo projeto vai passar por aqui. E projetos que eu acredito que afrontam crenças, liberdades religiosas, projetos que foram muito motivos de debates na campanha, eu me posicionarei contrário a muita coisa. Então eu quero até dizer para essas pessoas que o fato de eu estar na vice-liderança de governo é também um conforto que determinados assuntos, essas que foram, como eu disse, eu não vou elencar aqui porque foram muitos, né? Legalização de drogas, questão de aborto, questão de fechar a igreja, essas coisas eu terei posição bem definida, contrário, e também tentarei orientar o governo a não mexer nessas questões. Eu acho que o que a gente precisa nesse momento agora é fazer com que o país cresça, como eu falei, que as pessoas tenham emprego, porque a pessoa tendo um emprego, ela tem o seu salário no final do mês para fazer o sustento da sua família. Elas são, essas questões, até se a gente for falar de economia, de saúde, de algumas necessidades urgentes que o país tem, elas são até um pouco secundárias, mas elas que acabam roubando a atenção da pauta, deputado? Porque tem pessoas que elas levantam isso como bandeira, tanto de um lado quanto de outro, né? E aí acaba tendo todo esse destaque. Eu falo o seguinte, a minha maneira de ver as coisas, o ser humano é livre para acreditar naquilo que ele quiser e até para não acreditar em nada, né? Eu acho que não é função de quem tem um mandato popular convencer quem quer que seja a crer nisso ou crer naquilo. Para isso existem líderes religiosos, para isso existem pessoas que se dispõem a fazer esta missão na vida, né? Eu acho que a missão de quem escolhe a vida pública é defender a liberdade das pessoas, a liberdade de escolha, o livre-arbítrio que Deus deu para cada um de nós e garantir a dignidade humana. O que é a dignidade humana? É ela ter condição de ter um trabalho e, com o seu trabalho, gerar o sustento da sua família e não precisar passar por situações de fome, de desamparo, de não ter um teto para morar. Eu acho que é com essas coisas que o governo tem que se preocupar. Deputado Jonas Donizete, claro que tem algumas perguntas aqui falando da cidade de Campinas de assuntos específicos, né? Então, como são muitas chegando, eu vou acabar fazendo uma geral. Quando tem uma vice-liderança de governo, e a gente sabe muito bem, o boletim que eu fiz aqui até disse isso, o senhor acumulou o cargo de prefeito de Campinas com o de presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, mas esse cargo de vice-líder do governo, que é um cargo nacional, acaba atrapalhando um pouco os planos, os projetos que o senhor tem para Campinas e região? Não, pelo contrário, eu acho que ajuda, né? Porque nesse caso, a mesma coisa foi à frente dos prefeitos, Marcos. Campinas, ela estava fora do cenário político nacional por muito tempo. Se a gente pegar, por exemplo, a Proclamação da República, se você ler o livro do Laurentino Gomes sobre a República,
você vai ver que tem personagens ilustres ali, campineiros. Eu vou citar Campos Salles, que foi presidente da República, né? Então, Campinas é uma cidade que sempre teve um papel muito importante no cenário nacional. E quando eu fui presidente da Frente dos Prefeitos, eu acredito que não por mim, por vaidade, mas eu pude trazer Campinas para o lugar que ela sempre mereceu, vamos dizer assim. E eu acho que com a vice-liderança de governo, eu terei uma certa influência também para definir questões que são importantes para a nossa cidade, para a nossa região metropolitana. Até esclarecer aqui para dois ouvintes que fizeram pergunta sobre fechar a igreja, que foi uma das fake news, né, que dominou a eleição. Existe algum projeto disso na Câmara, deputado, ou é apenas a fake news repercutindo? Não, é fake news isso aí, né? Na verdade, o presidente Lula, no mandato anterior dele, ele criou a lei da liberdade religiosa e vários pastores líderes, pastores presidentes de igrejas que depois apoiaram o Bolsonaro, porque é uma coisa livre, cada um tem a sua preferência, mas eles estavam lá na época da assinatura do projeto. Então, infelizmente, nós temos como é fake news também que o presidente Lula aumentou aí o auxílio reclusão. Isso não é verdade, é mentira, né? E aí, falando para essas pessoas, pela doutrina que eu tenho religiosa, as escrituras definem quem é o pai da mentira. Pessoas que são cristãs, elas vão saber o que isso significa. Então, eu sou uma pessoa muito... Primeiro, eu sou avesso a essa expressão fake news, né? Fake news é uma coisa que foi industrializada pela internet, mas o nome certo para isso é mentira. Quando uma coisa não é verdade, ela é mentira. E uma mentira proclamada, ela pode trazer muitos estragos. Com certeza. Para a gente encerrar, deputado, agora o senhor pessoalmente, né, nesse cargo de vice-líder do governo, o que o deputado Jonas Donizete vê como principal desafio nesse cargo? Olha, o desafio maior, eu acho que por isso eu fui escolhido, é você trazer realmente um ambiente de diálogo, um ambiente de debate, né? Eu tive uma conversa rápida com o presidente ontem, porque está um início de governo, e falei para ele que eu fui prefeito 8 anos, né? E o executivo, a maneira que o legislativo vai tratar o executivo depende muito da maneira que o executivo trata o legislativo. Teve muitas matérias que eu mandei para a Câmara, que eu aceitei emenda de vereador, que eu aceitei alguma modificação, porque às vezes melhora aquilo que está sendo apresentado. E eu falei isso para o presidente, para o ministro Padilha, que eu quero poder ter essa liberdade, né, de não mandar o prato pronto, como as pessoas costumam dizer, né, que a gente possa analisar, dar a contribuição para poder melhorar as coisas que serão propostas, principalmente, como eu falei, eu acho que nesse primeiro semestre a parte tributária aí é a que vai mais acalorar e chamar a atenção dos debates. E para isso, eu me sinto bem preparado, porque foi algo que eu sempre estudei bastante, sempre me dediquei nessas questões. Eu vou voltar à parte da mentira antes de liberar o senhor, porque tem uma pergunta aqui que eu quero saber se é mentira ou não, já que ele está insistindo bastante. O senhor está bloqueando e-mails de empresários de Campinas que estão tentando empreender? Como é que é? Diz aqui o ouvinte que os e-mails dos campineiros que querem empreender na cidade por causa da burocracia não conseguem, mesmo quando mandam e-mail para o Jonas Donizete, ele bloqueia. Não, isso não faz o menor sentido. Não tem nem... Eu nem sei se essas pessoas têm o meu e-mail pessoal, né? Eu só tenho um e-mail pessoal meu. Eu acho que dificilmente esses empresários devem ter o meu e-mail pessoal. Agora terei um e-mail que nem está registrado ainda, porque eu tomei posse essa semana, possivelmente um e-mail parlamentar, mas não faz o menor sentido, até porque a minha função agora, eu já passei a prefeitura para o prefeito Dário há 2 anos. Aproveito também para desfazer aí uma notícia que foi vinculada, vou até conversar com o jornalista daqui a pouco,
falando de apoiamentos aqui na cidade, para o PT. A gente não conversou sobre isso. Eu vou ter um papel a nível nacional. Aqui em Campinas, todos sabem que tanto o prefeito Dário quanto o vice Vandão foram meus secretários e fizeram parte de um projeto político que foi a continuidade do nosso trabalho. Então, eu tenho a primeira pessoa que me ligou ontem para cumprimentar pelo cargo de vice-líder de governo foi o prefeito Dário, né? Então, não existe qualquer tipo de abalo na nossa relação, pelo contrário, eu vou estar à disposição dele para ajudar nas questões necessárias para que ele faça cada vez uma melhor administração. Agora, essa pergunta aí que foi feita, eu até não consegui nem compreender, mas não é verdade, é mentira. Diz aqui o ouvinte que na época que o senhor era prefeito, mas tá colocado aqui. Outra história. Uma última pergunta, já que a gente vai seguir até o Repórter CBN até as 3 da tarde. Eu não sei também se faz algum sentido. Cortes no Bolsa Família. Algo chegou para a Câmara, deputado? Eu sei que vocês estão assumindo agora, né? Não, de maneira alguma. Primeiro, eu quero só, além de esclarecer essa mentira, dizer que no meu governo foi aonde houve o maior número de empreendimentos aprovados na cidade de Campinas. Eu vou dar um exemplo para que as pessoas possam... Fazenda Bela Aliança, na região do Campo Grande, empreendimento aprovado no meu governo, né? Gerar milhares de moradias. Aí vamos pegar aqui para o outro lado da cidade, o Nova Campinas, era proibido verticalização. Nós aprovamos a permissão de verticalização para poder ampliar a construção de moradias, baratear preço da terra. Nós fizemos também um plano diretor permitindo construções de moradias em lugares que antes não eram permitidos, justamente para poder melhorar essa situação de moradia. E com todas essas questões de chuvas e as tragédias que nós tivemos, nós não tivemos em Campinas nenhum problema de deslizamento, como nós vemos em outras cidades, de pessoas que morrem soterradas. Porque nós tiramos todas as pessoas que moravam em áreas de risco. Eu vou dar outro exemplo, que é as margens do córrego Taubaté. Só ali eu entreguei 5.000 moradias de pessoas que moravam em barranco e deslizavam em época de chuva. Então, nós tivemos aí ocorrências que foram tristes para a cidade, o prefeito Dário está trabalhando muito, mas no nosso período nós tivemos uma ação muito grande, principalmente na defesa civil. Praticamente nós reestruturamos toda a defesa civil da cidade. A outra questão que você perguntou, só... do Bolsa Família. Não é verdade. O Bolsa Família, ele vai permanecer como está, e será crescido o valor de R$150 para famílias que têm crianças pequenas em casa. Cada criança será crescido o valor de R$150. Deputado federal Jonas Donizete, vice-líder do governo Lula na Câmara Federal, muito obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Uma boa tarde, bom fim de semana, deputado. Marco, eu é que agradeço, foi um prazer nesse início de mandato. Olha, o primeiro veículo que eu dou uma entrevista assim mais longa é a CBN Campinas. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado. Agora 3:01. Programa Humanideia.